livro, Ouso Pedir Mais. Deus abençoe cada um que já conseguiu conectar. Temos 21 até o momento. Começar o ano buscando a Deus juntos. Porque o Espírito Santo de Deus, ele guia individualmente, mas ele dá poder de forma coletiva. Aqueles que têm o coração dispostos à unidade. Foi assim no passado, é assim agora e será assim sempre. O poder do Espírito Santo será derramado individualmente, mas na forma coletiva, naqueles que têm disposição para a unidade. Então isso é muito importante a gente lembrar para a nossa igreja. E os que não se unem para buscar, não receberão. É lamentável que a igreja não esteja absorvendo os conteúdos que nós estamos estudando. Os conteúdos lidos aqui nesse culto, irmãos, deveria ser absorvido e aprendido pela igreja, mas infelizmente a igreja não está acompanhando essa busca. Mas pelo menos alguns líderes estão aqui. E os líderes, eles são muito importantes na história do povo de Deus, tanto que Deus instituiu os líderes, Deus institui hoje os líderes, para que o líder tenha sabedoria de conduzir seu rebanho, seu povo. E esse é o propósito de Deus. Isaías 58, irmão, diz que nós somos reparadores de brechas. Mas nós estamos lendo nesse livro que nós somos os causadores das brechas. Nós não estamos reparando brechas, nós estamos fazendo brechas. E agora, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz com essa repreensão de Deus? Nos últimos capítulos, eu destaquei algumas coisas, algumas frases que vale a pena a gente repetir. Ela disse aqui, na página 141, que Deus não perderia tempo em nos corrigir se Ele não visse em nós algum valor. Oh, glória! Ele não perderia tempo, não lançaria pedras sem valor na sua fornalha. Então, irmãos, se você está sendo provado, se você está passando por provação na sua vida, mesmo você sendo fiel a Deus, saiba que é assim que Deus prepara as pessoas que Ele vai levar para o céu. Ninguém vai para o céu no oba-oba, que alegria. Todos serão provados. E se você já está na fornalha da aprovação, é porque Deus vê o seu valor e Deus vai lapidar, Deus vai tirar todas as crostas, todas as arestas, até você ficar no ponto de ser levado para o céu. Isso foi o que a gente aprendeu na página 141. Deus não perde tempo em depurar uma pedra que não tenha valor. O valor está escondido na escória, na sujeira, nos maus hábitos. Agora Deus vai lapidar. Deus vai trabalhar em nós. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11, todos aqui conhecem esse texto e pode conferir aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 6, de 9 a 11, diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. E o verso 11 diz que todos nós fomos idólatras. Fomos no passado. Mas será que nós ainda, hoje, não estamos fazendo brechas para a idolatria? E essas brechas vêm minar a nossa força espiritual, irmãos. Essas brechas para a idolatria que nós fazemos, como líderes da igreja, como membros da igreja, minam nosso poder na ministração da palavra. E agora nós vamos pegar a nossa igreja,
vamos para o campo missionário, todos rasurados, cheios de brechas que nós mesmos fazemos, quando Deus nos chama de reparadores de brechas. Então, 1 Coríntios 6,11 diz que nós fomos idólatras. Não podemos continuar sendo. Não podemos continuar sendo. Eu quero aproveitar esse dia de hoje, esse primeiro sábado do ano, irmãos, para falar uma coisa aqui muito séria, muito complicada, que Deus tem me cobrado a falar. Desde a última semana de dezembro, Deus tem me cobrado a falar. E eu tenho me recusado a falar. Mas hoje é o dia de falar. E se você que está aqui nesse culto, saiba que essa não é uma iniciativa minha, tocar nesse assunto. Eu jamais tocaria nesse assunto se não fosse por determinação, por incentivo de Deus. Deus tem me cobrado. É a questão do final do ano, irmãos. O final do ano é um momento onde as pessoas expressam sentimento de reconciliação, sentimento de amor, de compaixão, de solidariedade, de unidade, de reconhecimento. A pergunta é, por que esse espírito não perdura durante o ano todo, irmãos? Por que se espera que chegue dezembro? Por que se espera que chegue o Natal para exercer esse espírito? Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, 8 e 9, Jesus faz uma repreensão aos líderes. Uma repreensão severa contra os líderes religiosos, os líderes da igreja, no seu tempo. E nós aplicamos essa repreensão de Jesus hoje. E aplicamos essa repreensão para quem está lá na igreja católica ou para quem está naquelas igrejas evangélicas guardando o domingo. Só que essa repreensão, irmãos, é para os filhos de Deus. É para os que têm a verdade de Deus. É para os que têm os oráculos divinos. E segundo o Espírito de profecia e a própria Bíblia, diz em Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 19, verso 10, esse povo não é o povo católico, não é os evangélicos que guardam o domingo, esse povo somos nós. Então essa repreensão de Marcos capítulo 7, 8 e 9 é para nós. Pois bem, irmãos. Pois bem. Dadas essas informações que nós temos, essa certeza, que isso aqui não é novidade, todo mundo aqui sabe disso. O povo de Deus tem que ter o mesmo espírito o tempo todo, o ano todo, não é só no Natal. Agora vem a pergunta, irmãos. Como é que vai ser o Natal de vocês daqui a 6 anos? Porque esse Natal de 2025 foi uma vergonha para Deus. Foi uma decepção para Jesus. Porque homens pagãos, homens estrangeiros de outras nações, de outros povos, cruzaram o mundo de um lado para o outro. Passaram mais de 100 dias viajando para chegar na manjedoura para ver o menino recém-nascido. E o próprio povo de Deus estava ali ao redor de Belém, da Judéia, nem sabia que o menino ia nascer, nem foram avisados, nem se prepararam e ainda ficaram surpresos quando aqueles homens estrangeiros chegaram procurando pelo menino. Irmãos, como ficou o rosto de Jesus nessa noite de Natal, 2025?
Porque você, irmão, que deixou de vir para o culto para ir ficar com sua família, você colocou sua família acima do menino da manjedoura. Porque quando se faz um aniversário, as homenagens são para o aniversariante. O aniversariante do Natal, muito embora sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, todo mundo sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas essa é uma data escolhida pelo cristianismo para celebrar o nascimento de Jesus, irmão. Essa data não é para reunião de família. Essa data não é para colocar a família acima de Jesus. Noite de Natal, irmãos, não é noite de reunião de família. Você tem 364 dias para fazer reunião de família. Noite de Natal, irmãos, é noite de você ir na manjedoura. A tradição vira pecado, irmão, quando ela compete e vence a adoração. Que importância tem o culto para nós? Por que é que nós trocamos o culto por qualquer coisa? Isso é ou não é uma brecha? Se o culto pode ser trocado por uma reunião de família, que importância tem o culto? Que tal trocar o culto pelo aniversário de um parente? Você faria isso, líder da igreja? Que tal trocar o culto por um momento de lazer com seus amigos? Você faria isso? Que tal trocar o culto por uma reunião de família? Será que não dá, irmãos, para você ir para o culto e depois você ir para casa da sua família? Porque você tem que trocar o culto por outra coisa e pensar que isso não é idolatria. Então, irmãos, daqui a 6 anos, noite de Natal será numa quarta-feira. Deus espera que durante esses 6 anos, que eu não sei se eu vou estar viva, irmãos. Se eu estiver vivo daqui a 6 anos, eu vou fazer o que eu fiz todos os anos, desde que eu estou na igreja. Eu vou na minha família. Eu vou jantar com eles. Mas é depois do culto. Porque ninguém janta noite de Natal antes das 9 horas da noite. Ninguém. Então, irmãos, não venha com alisamento, não venha passando óleo, não. Porque isso não é brincadeira, não, gente. Ídolo, nós estudamos na vigília. Quem estava na vigília? A vigília que nós fizemos presencial, dia 20. E alguns que ficaram na vigília de forma virtual, nós estudamos na vigília, irmão. O que é que os líderes da Igreja de Deus têm que fazer com os ídolos? O que é que nós, que estamos aqui nesse culto, precisamos fazer com os ídolos? Nós precisamos quebrar os ídolos, queimar os ídolos. Agora, o que é que nós vamos fazer com esses ídolos que estão dentro do coração dos líderes? Porque os líderes da igreja, irmãos, não são os anciãos. O ancião, às vezes, ele quer colocar as coisas em ordem. Os líderes da igreja é você que foi votado para exercer uma função. Todos que são votados para exercer funções são líderes. Quando um ídolo ocupa o lugar do culto, irmãos, nós estamos jeitosamente anulando a palavra de Deus. Abrindo uma brecha para Satanás entrar e minar a força espiritual que Deus coloca em nós todos os dias aqui nesse culto. Tudo que nós aprendemos durante o ano 2025 foi destruído noite de Natal.
Imagine o rosto de Jesus noite de Natal. Olhando para você, lá onde você estava noite de Natal. Igrejas vazias, igrejas fechadas. Idolatria é pecado, irmão. Idolatria é pecado. Idolatria é o pecado que mais ofende a Deus. Sabe por quê? Porque quebra o primeiro mandamento. Quem trocou o culto pelo jantar da família, quebrou o primeiro mandamento. E se eu fosse pastor, eu ia disciplinar todo mundo que fez isso. Ainda bem que eu não sou nada. Porque trocar o culto por uma reunião de família quebra o primeiro mandamento. Não importa qual é o dia que isso aconteça. E principalmente noite de Natal. Porque de todo mundo que eu conheço, eu só sei de mim e da minha família que não gosto de aniversário. Eu sei de poucas pessoas que não gostam de aniversário. Todo mundo gosta de aniversário, mas não do aniversário de Jesus. Então, irmãos, Apocalipse 3 fala de Laodiceia. A igreja de Deus hoje está vivendo um momento de sair de Laodiceia. Muito bem, Rosângela, parabéns. Porque aniversário é idolatria, certo? Aniversário é idolatria. Angelina já explicou isso aqui durante a semana. Sabe quando é que um aniversário não é idolatria? Quando você faz um culto de gratidão pela vida da pessoa que está aniversariando. Aí esse culto de gratidão é adoração a Deus. Todo mundo sabe disso. Então, Apocalipse 3 chama o povo de Deus, que o povo de Deus dos últimos dias é representado por Laodiceia, e o convite de Jesus é para a gente sair do estado de Laodiceia. O remanescente, ele sai de Laodiceia, do estado de Laodiceia. Laodiceia não é um lugar hoje. Laodiceia é um estado, é uma situação. E os que são remanescentes, irmãos, são os que aguentam o testemunho direto. E o testemunho direto não é de irmã Dalva, não é do pastor, não é de Alfredo. O testemunho direto é de Jesus, irmão. É Jesus que está lapidando a sua igreja. É Jesus que está preparando os seus líderes para que o povo seja ensinado, para que o povo seja corrigido. Se o povo gostar, corrija. Se o povo não gostar, corrija. Porque quem não é corrigido não sai de Laodiceia, irmão. O conselho de Jesus é doce. Apocalipse 3, 18, 19. É doce o conselho de Jesus. Compre o ouro refinado. Comprar envolve investimento, irmãos. Não se compra as coisas de Deus com dinheiro, se compra com sacrifício, com mudança, com decisão. A leitura desse livro, irmãos, pode não causar mudança na igreja, porque a igreja não está aqui. A igreja não está lendo esse livro. Mas, irmãos, se a leitura desse livro não causar mudança em nós, pode desistir. E olha que eu prefiro o Espírito de Profecia. Eu jamais escolheria ler um livro que não fosse do Espírito de Profecia. Mas eu tiro meu chapéu para esse livro. Porque esse livro está indo naqueles cantinhos empoeirados do nosso ser, onde nós mesmos não temos condição de ir. E o livro está levando nós para lá. E se nós, que estamos aqui nesse culto, irmãos, não prestarmos atenção no que essa mulher está dizendo nesse livro, que ela é uma
um instrumento de Deus, ela está ensinando sobre as brechas que nós causamos quando nós somos chamados por Deus como reparador de brecha. Para mim, o Natal 2025 não foi uma brecha, não. Foi uma derrubada de muro. Precisamos, ela diz na página 147, precisamos não só atacar as brechas. Não é atacar as brechas. É arrancar de uma vez. É tampar de uma vez. Quem quiser entrar, arrodeie e entre pela porta. Brecha é para ser corrigida. Irmãos, uma brecha a gente esconde com qualquer coisa. Com uma cortina, com um quadro, com um móvel. Se tiver uma brecha na parede do seu quarto, você botar um guarda-roupa na frente, ninguém vê a brecha. A brecha na vida espiritual, irmãos, pode parecer jeitosamente escondida. E nós estamos lendo esse livro, irmãos, por direção de Deus. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter para conectar aqui na internet, para ler um livro juntos, para discutir sobre o livro juntos, além da lição da escola sabatina, além da meditação matinal. Irmãos, vamos levar o culto a sério na igreja. Culto vivo, culto animado, culto alegre, culto reverente. Ensinar nosso povo, irmãos, a fazer reverência no culto. Deus é nosso amigo. Deus é nosso amigo, mas Deus é o juiz de toda a terra. Irmãos, ninguém vai para a presença de um juiz de qualquer jeito. Ninguém fica conversando uns com os outros na presença de um juiz. Quando o Davi tinha uns 9 para 10 anos, ou 11 anos, não lembro exatamente, nós fomos para uma audiência lá na Câmara Municipal e Davi foi com um bermudão. Era um julgamento, mãe. Era um julgamento que eu era jurada. É mesmo. Você estava fazendo parte do julgamento de um criminoso. E nós fomos ver uma parte desse julgamento. E estava lá montado aquele cenário de juízo, né? E muita gente na Câmara assistindo esse julgamento. E eu levei Davi comigo. Davi era um adolescentezinho, não me lembro exatamente os anos que ele tinha, mas um menino. Foi em 2014. Foi em 2014. Eu levei Davi comigo e nós entramos. Davi estava com um bermudão, que tinha até uns bolsos nas pernas, assim, dos lados. Um bermudão abaixo, no meio da canela, um bermudão. E uma camiseta. E eu entrei, pegado na mão dele, assim, lado a lado com ele, e os guardas, 2 policiais que estavam na porta, impediram Davi de entrar. Não podia entrar de bermuda. Agora, irmãos, o que é que nós vamos fazer com a igreja, com os líderes que ministram no culto, que não têm consciência de que eles estão servindo a Deus? Como é que nós vamos pedir a Deus, irmãos, para abençoar a nossa igreja, quando nós não temos coragem de corrigir os erros? Deus está lapidando a cada um de nós para nos tornarmos humildes e corajosos. Humildes e corajosos. É isso que o Espírito Santo vai fazer em você. Humildade, não é atacando, não é acusando os irmãos. Os irmãos são a ferramenta para o seu crescimento como líder.
Tem gente que está na igreja, irmãos, só para você se preparar para ir para o céu. Tem gente na igreja que não vai para o céu, irmãos, infelizmente. Mas eles estão ali para fazer você aprender a viver no regime do céu. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. Se a gente for reparando uma brecha de cada vez, Deus vai completar aquilo que a gente não conseguir. Exatamente, irmãos. Santidade ao Senhor. Os que ministram na igreja, você que foi eleito por voto da igreja, você que ministra no culto, precisa ter aqui uma faixa na sua testa. Santidade ao Senhor. Todos os que ministram no culto de Deus tem que ter uma faixa aqui na testa. Uma mitra, santidade ao Senhor. Reparadores de brechas. Restaurador de veredas. Temos que, como eu sempre digo, brincando. Eu sempre digo brincando. Seja macho para corrigir o que está errado. Você sabe, Alfredo, você sabe por que o povo de Deus matava os profetas? Todos os profetas de Deus foram assassinados pelo povo de Deus. Não foi pelos inimigos, pelos ímpios, pelos gentios. Os profetas de Deus foram assassinados pelo povo de Deus. Irmão, quando a gente quer ajeitar as coisas, a gente passa a ser antipático. Porque o povo não quer se ajeitar, irmão. O povo quer oba-oba. O povo não quer reverência, o povo não quer ordem. Todo líder odiado, ele procura fazer direito. Louvado seja Deus. Eu não estou nem aí que gostem de mim, irmãos. Não gostavam de Jesus, irmãos. Eu não estou nem aí que não gostem de mim. Mas o motivo que não goste seja por eu querer fazer certo. Deus nos dê essa bênção nesse ano, em nome de Jesus. Quem quer essa bênção, diga amém aí no bate-papo. Amém, aleluia, é o que eu queria falar. Querido Deus, Pai bondoso, muito obrigada, Senhor, pela luz da Tua palavra. Muito obrigada por esse grupo. Depois que esse grupo se uniu para buscar o Senhor tem dado luz, holofotes celestiais em nossa vida e em nossa mente, Senhor. Que esse ano seja diferente. Que aquilo que a gente quer fazer noite de Natal, a gente faça todos os dias do ano. Que a gente faça qualquer dia do ano. Por que não faz agora no dia 21 de fevereiro? Por que não faz no dia 30 de março, uma reunião de família? Por que tem que competir com o Senhor? Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus bondoso, trabalha no coração de cada um líder que está aqui, Senhor, para que tenha pulso de enfrentar a própria igreja, abrir a igreja sozinho, fazer o culto na igreja, com 3, com 4, com 10, com pessoas que venham de fora, para que o teu nome seja honrado e todos da família percebam que nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Amém, Deus. Porque quando nós trocamos o culto pela família, a família sabe que o Senhor não é importante para nós. E é por isso que nós não ganhamos nossa família. Tem misericórdia em nós, Senhor. Tem misericórdia em nós. Em nome de Jesus. Tem misericórdia em nós. Amém. Amém. Pode falar, irmã.